beleza? Olha eu aí, 2024 começou e eu tô dando start aí às produções já, pegando os freelas para fazer, projetos para encarar. Gente, só me chamar aí que eu quero produzir com você esse ano. Mas antes eu queria falar algumas coisas aqui, né? Compartilhar um pouco das minhas ideias, meus pensamentos para esse ano, né? E algumas coisas que eu fiz. Um dos primeiros assuntos que eu queria falar com vocês é sobre 3 palavrinhas que esse ano vão ditar a minha vida, né? Que eu vou trazer elas assim pro meu dia a dia. E de repente para você pode fazer sentido. Que seria comprometimento, disciplina e determinação, né? São 3 palavras que eu escutei no ano passado, na metade do ano passado, de um amigo, e ele falou, cara, você tem 3 caminhos para poder alcançar seus objetivos de vida, né? Você está comprometido com alguma coisa, compromissado, né? E como que isso acontece? Quando você está compromissado, significa que você tem um propósito maior do que você simplesmente querer alcançar esse objetivo. Seja porque você quer trazer resultados para alguém que você ama, para alguém que você gosta, ou simplesmente porque você chegou naquela pessoa assim que você confia e falou, pô, eu quero alcançar tal meta até o final do ano. Né? Você mostrou aquilo, você compartilhou, né, o seu compromisso. Quando você faz isso, quando você fala dessa forma, quando você compartilha alguma ideia, alguma meta sua de vida com alguém que você tem confiança, você se compromete a alcançar aquele resultado, né? Então, eu, por exemplo, aqui eu tenho minha mulher e minha filha, que são 2 pessoas assim que, sabe, faço tudo por elas, tudo que eu quero alcançar é por elas, não é mais só por mim, entendeu? Então é sempre o resultado por elas. Isso é na questão do compromisso. A determinação é algo que, como eu posso dizer assim, é muito do seu dia. Às vezes você está bem, então você consegue estar determinado, você acorda naquela empolgação de tipo, vou conseguir, vai dar certo e vamos para cima. Independente de como estiver o seu dia, você está determinado. Só que às vezes você simplesmente não está no pique, entendeu? Você não está muito afim e, cara, você acaba procurando outras coisas para fazer, outras coisas para te distrair e você acaba não conseguindo alcançar a sua meta naquele dia, né? O seu objetivo do dia. E a terceira palavrinha é a disciplina, tá? A disciplina é o seguinte, é você fazer o que tem que ser feito independente de você estar determinado ou compromissado com alguém. Você simplesmente vai acordar, vai lá e vai fazer, entendeu? É como se você estivesse trabalhando. Quando você está trabalhando numa empresa, registrado e tudo mais, você simplesmente não acorda, vai, trabalha e volta para casa, independente se você está bem, se você está ruim, se está chovendo, se está sol. É exatamente isso, é a disciplina, tá? A disciplina não precisa que você seja intenso demais o ano inteiro. Não, cara, o segredo da disciplina é vai na calma, mas só que de uma forma constante, sempre mantendo o ritmo, entendeu? Então, essas 3 coisas aí são o que vai ditar o meu 2024, né? Eu coloquei algumas metas para serem cumpridas, alguns objetivos aí, e eu quero chegar no final do ano e olhar para trás e falar, pô, 2024 foi o ano, né? Realmente eu fiz acontecer na minha vida, porque a gente passou aí por esse período de pandemia, né? Infelizmente perdemos muitas pessoas, então o processo depois, o pós-pandemia, eu acredito que foi um período aí de readaptação, né? A gente tentou recuperar aí o tempo que foi perdido. Eu tenho na minha cabeça que alguns objetivos da minha vida estão atrasados por conta da pandemia. Então, eu tô tentando fazer com que eu consiga recuperar esse tempo aí que foi perdido, né? Algumas pessoas acabaram enriquecendo na pandemia, outras acabaram ficando mais pobres, entendeu? E eu tô no meio disso tudo aí. Eu não fiquei mais pobre, eu não fiquei mais rico, porém eu trouxe alguns traumas aí, né, desse período, né? Foi bem difícil, né? Perdi algumas pessoas que eu amo e, cara,
agora eu acredito que 2024 é o momento de fazer acontecer, né? Eu tive aí 2, 3 anos, né, 2022, 2023 aí, para tentar me reestabelecer, né, profissionalmente, tentar alcançar algumas coisas. Eu acredito que 2024 vai ser o ano de colocar tudo em prática, né, pensar com calma e fazer acontecer. E outra coisa que eu queria falar aqui também nesse vídeo, né, que tá aí no título. Bom, como vocês sabem, eu trabalho com audiovisual, então eu dependo muito do desempenho do meu computador. Eu preciso que seja um computador que acompanhe a velocidade do meu raciocínio, entendeu? Então eu tenho as técnicas que eu uso de edição, tudo que eu sei fazer, só que às vezes o que acontece é, eu tô editando ali e o computador começava a travar muito, né? Então eu vou passar para vocês aqui algumas dicas de coisas que eu fiz e que se você fizer no seu computador, provavelmente você vai ter uma melhora no desempenho aí dele, tá? Então, vamos lá, hoje é um vídeo aí mais focado em um pouco de uma conversa, né, aberta ali no início e agora um pouco de dicas de informática. Seguinte, vamos lá. Eu vou começar aqui abrindo a lateral do meu computador para vocês verem o que eu fiz. Bom, eu estava tendo um problema do seguinte, eu tenho um SSD aqui no meu computador, né? Para quem não sabe, os computadores são assim, você tem os HD SATAs, que são um pouco mais antigos, os SSDs e os M2, que seriam aqueles HD que a gente fala, né, o SSD, né, que ele tem mais velocidade de escrita e leitura. E cara, isso faz total diferença no seu computador, né, além das outras peças. Ó, duas coisas que eu fiz aqui que já melhoraram muito a velocidade aqui do meu computador. Eu comprei o M2, como eu disse, e comprei também mais memória no computador, tá? Meu computador agora ele tá com 48 GB de RAM. Antes eu tava só com 16. E cara, nossa, para trabalhar com audiovisual com 16 GB de RAM não existe, cara, não existe, tá? Eu vou falar uma coisa para vocês que a maioria dos vídeos de informática não fala. Que para você trabalhar com audiovisual, você ter um desempenho legal aí no seu computador, você precisa de uma boa placa de vídeo, isso daí todo mundo fala, e memória, tá? E um processador bom, tá? E é o seguinte, esse aqui são os pentes de memória que eu comprei, tá vendo? Esses dois vermelhos e esse branco. Esse branco aí foi o último que eu comprei, ele tem 32 GB de RAM, tá? Essa aqui é a minha placa de vídeo, é uma GTX 1060 de 6 GB, tá? E aqui, ó, não sei se vocês conseguem ver, tá escrito, deixa eu ver se vai focar. Tá escrito Lexar, né? Eu não sei se tá invertido e tal, mas enfim, ali onde tá escrito Lexar, que é tipo um pentezinho de memória aqui, ó. Esse aqui, esse cinzinho aqui. Isso daí é um M2, tá? Ele parece um pendrive, assim, pelo tamanho dele, ele é bem pequeno. Só que, cara, isso melhorou, assim, absurdamente o desempenho do meu computador, tá? Então você precisa ter essas peças aí que eu falei no seu computador, trabalhando de forma muito organizada, né? Tem que sair como se fosse uma sinfonia. Porque senão o que acontece? Às vezes a gente pensa que só uma boa placa de vídeo já vai melhorar o desempenho do computador. E não é bem por aí, tá? Você precisa de outras peças no mesmo nível da sua placa de vídeo para poder fazer o seu computador funcionar no melhor desempenho possível, tá? Então você vai precisar de um processador, a placa de vídeo, memória e um HD bom, tá? Eu falo HD bom não só sobre tamanho, né? Tipo, 1 tera, 2 teras, não é isso. Isso é importante, você ter espaço, né? Porém, a velocidade de gravação e leitura desse HD precisa ser alta também. Senão, você vai criar um gargalo. Você vai ter um monte de equipamentos bons, né? E uma única coisa que não acompanha o resto. Então, o que esses outros equipamentos vão ter que fazer? Eles vão ter que diminuir o desempenho deles para poder acompanhar essa peça que é um pouco mais fraca. Então, eu vou falar para vocês o que estava acontecendo comigo aqui. Como eu disse, eu tinha um SSD que ele está ali em cima. Eu tinha esse SSD aqui, né, que eu usava para poder fazer meus trabalhos. E a velocidade dele de leitura e escrita, se eu não me engano,
é algo em torno de, cara, 300 mega, alguma coisa assim, não passava muito além disso, né? Ele era mais rápido em comparação a um HD SATA, daqueles mais antigos, que é, deixa eu ver se tem um aqui, ó, vou mostrar pra vocês. Ó, HD SATA é esse aqui, ó, tá vendo? Esse aqui, isso aqui é um HD SATA, tá? E esse aqui é um SSD, entendeu? E aquele lá é o M2, que também é um SSD, só que ele é mais rápido. Então, voltando, esse aqui tem uma velocidade de leitura e escrita de mais ou menos uns 300 megabytes, alguma coisa assim. Agora, aquele M2 que está ali, a velocidade de leitura e escrita dele é de 3.000, entendeu? 3.500 de escrita e 3.000 de leitura, se eu não me engano, ou ao inverso, uma coisa assim. Cara, é simplesmente você colocar um motor de Ferrari, entendeu? Num Gol quadrado. Mano, o bagulho voa. Só que assim, você tem que entender que todo o restante dos seus equipamentos precisam conversar. Então eu tenho uma placa de vídeo aqui que eu preciso trocar, inclusive, que a gente tem tecnologias novas aí, as placas de vídeo RTX, que são bem melhores que essa daqui, né? Porém, de memória eu já estou bem servido, porque assim, eu estava fazendo uns testes aqui, eu percebi que o Premiere, né, e o After Effects são programas que juntos eles consomem, assim, em média, em torno de 20 a 25 gigas para funcionar. Cara, é muita coisa, entendeu? 25 GB de RAM é muita coisa. Então eu fui lá e falei, mano, quer saber? Eu vou colocar aqui o que eu puder, né? O máximo que eu conseguir e vamos ver o que acontece. E cara, melhorou muito mesmo, entendeu? Melhorou bastante. Só que o que eu queria falar pra vocês é o seguinte. Por exemplo, os meus arquivos, eles ainda estão nesse HD aqui, entendeu? Que é mais lento. Então, o que acontece? Quando eu estou editando um projeto, estou fazendo alguma coisa, eu acabo acessando esse HD que é mais lento. Então, eu acabo não tendo acesso à velocidade máxima que esse SSD M2 me oferece, entendeu? Então, o que eu fiz para resolver isso? Eu criei uma pasta aqui, né, na minha unidade C. Para quem não entende muito bem, a unidade C é tipo como se fosse o armazenamento principal aí, né? Você tem o armazenamento principal e depois você tem aí os HDs, pendrives que você pode ir conectando aí no seu computador para ganhar mais espaço. Então eu edito o projeto na unidade C, que é a principal, para eu ter o máximo de desempenho desse M2, da placa de vídeo e da memória. E aí depois que eu finalizei o projeto, eu jogo para esse HD SATA que tem a velocidade menor, né? Então, pô, entreguei para o cliente aprovou, tudo mais, eu tenho um tempo ali que eu fico com o material bruto, passou, não vai precisar de alteração, não vai precisar acessar nada, beleza. Excluo o material bruto, fico só com o arquivo final e jogo para esse HD, eu jogo para esse HD SATA com um pouco menos de velocidade e deixo lá o de backup para quando precisar fazer alguma coisa, montar algum vídeo, alguma coisa, eu ter esse material lá para eu poder acessar, entendeu? Então é isso, essa é a minha dica aí de vida para vocês aí de 2024 e também algumas dicas de informática que vai fazer o seu trabalho fluir muito melhor se você trabalha aí com audiovisual, fotografia, entendeu? Então, ó, não se esquece aí de se inscrever no canal, deixar um like, tá? Porque eu quero produzir muito pro YouTube esse ano. E também me segue no Instagram, tá bom? Eu vou deixar tudo aí na descrição pra vocês aí, tudo certinho. Eu vou colocar também o link da memória que eu comprei, onde eu comprei. E também o link do SSD M2 que eu comprei, tá? Só uma coisinha que eu estava até esquecendo de falar, que eu acho muito importante para falar para vocês sobre esses equipamentos. Se caso você tiver a intenção de comprar um M2 desse aqui, que eu coloquei na minha máquina, você vai perceber que tem várias velocidades diferentes, tá? Então você tem que ficar de olho no seguinte, você tem que ver se a sua placa-mãe tem o PCI Express igual desses M2, tá? Porque assim, no caso da minha placa-mãe aqui, que é uma B450M Steel Legend da Asus, ela é uma placa que ela é PCI Express 3.0. Então, para eu ter o desempenho máximo desse M2 aqui, eu precisaria que fosse um M2
que fosse 3.0. E você tem a opção de ter a placa-mãe 4.0 e o M2 também 4.0. Então você consegue chegar a velocidades muito maiores que essa daqui. Enquanto aqui é 3 GB, você consegue chegar a 7 GB de escrita e leitura. Cara, é absurdo. Mas enfim, vai muito da placa-mãe que você tem aí, então joga na internet aí no Google, vê qual que é a placa-mãe antes de comprar o M2 que você vai utilizar no seu computador. Para você não comprar um equipamento, você vai até conseguir utilizar o M2, só que se a sua placa-mãe for PCI Express 3.0 e o M2 for 4.0, ele não vai rodar na velocidade máxima, ele vai chegar no limite que a sua placa-mãe aguenta e você não vai ter o desempenho total, entendeu? Então é isso, pessoal. Finalizando o vídeo por aqui, era só esse último detalhe que eu tinha esquecido de falar. E tamo junto, 2024 é tudo nosso. Fechou? Valeu!